estar aqui, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito. E assim, eu quero muito que a gente, como grupo aqui, que a gente perceba aquilo que o Senhor está fazendo, sabe? É uma coisa que chama discernimento isso. A gente precisa discernir o que o Senhor está fazendo, qual que é a vontade do Senhor. A gente tem que ter os cuidados de não insistir naquilo que Deus, sabe, sei lá, ficar empurrando porta que Deus fechou, ou querer abrir porta que não é pra gente, ou fechar a porta que Deus quer pra gente. A maior luta do ser humano é essa, sabe? É a gente fazer a vontade de Deus, a gente conhecer a vontade dele e fazer. Muitos de nós já sabemos, mas temos às vezes teimado e não fazer, né? Pode ser uma rebeldia, um medo, né? Uma insegurança e por aí vai, né? E isso pode se tornar uma rebelião mesmo, de fato, entendeu? Mas a gente precisa discernir, gente. Precisa entender certas coisas, sabe? O mundo espiritual é muito real. Esse mundo físico aqui é apenas uma sombra daquilo que o Senhor, daquilo que é real mesmo. O reino do Espírito, sabe? Na vontade de Deus. Eu acho interessante quando Paulo, uma vez ele estava indo para... Paulo entendeu uma coisa, que ele precisava pregar o evangelho para os gentios. E uma certa feita ele queria ir para a Ásia de todo jeito, tentou 3 vezes. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Até que ele chegou em um determinado lugar, ele teve uma visão de um varão macedônio, e essa visão dizia para que ele passasse a Macedônia e ajudasse eles. Então, aquela porta fechada que Deus fechou para Paulo, não era para ele mesmo. A causa era nobre, mas o Senhor tinha um outro caminho para ele. E ele passou a Macedônia, entrou para a cidade lá para a Europa, né? Foi a porta da Europa ali para ele entrou, e o evangelho ali foi anunciado pela vida dele. Entende? Então, assim, a gente precisa discernir a vontade do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, entendeu? Precisa discernir as portas que são de Deus, as que não são de Deus. Isso é vida com Deus, isso é vida cristã. Vida cristã, a gente sempre tem falado muito isso aqui, não é um conjunto de regras que a gente vai ficar vivendo, é uma agenda que a gente vai cumprir. Não, isso tudo é importante, faz parte, mas isso não é a essência da coisa, sabe? Vida com Deus é relacionamento com Deus. É a gente caminhar com Deus, a gente, sabe, ouvir o Senhor. Ter momento de oração para falar, mas para ouvir o Senhor. Momento de adoração para a gente entregar a Ele ali. Reconhecer quem Ele é. Sabe? Então, assim, isso é um grande desafio que a gente precisa ter, que a gente tem, né? A gente precisa vencer ele, a gente precisa avançar nisso aí. Na nossa relação com Deus. Porque o Senhor não quer que a gente seja apenas um grupo que vestiu uma camisa, sabe? Camisa da fé cristã, camisa, sabe, do evangelho. Não, não é isso. O Senhor quer pessoas que Ele divida com elas. O Senhor quer dividir conosco, sabe? Então Deus, sempre foi a intenção de Deus, e tudo que foi criado foi porque Deus transbordou na criação dele. E continua fazendo isso hoje. Continua transbordando, sabe? Em nós. E sabe o que é mais louco de tudo? Porque Deus, Ele... Pensa bem, pessoas como nós, o Senhor escolheu dividir conosco, sabe, da sua beleza, da sua glória, da sua grandeza. Ele colocou em nós. Ele nos deu o seu Espírito Santo, nos deu a sua palavra, nos deu dons, sabe? Pra gente, isso, a gente não pode travar isso. Travar isso com a nossa vontade, com os nossos pensamentos, com as coisas que a gente acha que, sabe, que é melhor pra gente. Tenho certeza que você tem bons pensamentos. Sabe? Mas não é sobre ser bom. É sobre a gente obedecer. Obedecer o nosso Deus, obedecer o nosso Senhor, conhecer o nosso Senhor. Isso é vida cristã. É relacionamento com Deus. A Renata orou sobre relacionamento aqui. Sabe? Relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros. Entendeu? Essa vida de comunidade, viver junto, não é fácil. Desgasta, dá trabalho, né?
Mas, meu irmão, não se engane. É exatamente aí, é nesse ambiente, sabe, de comunhão, que o Senhor quer revelar para nós as maiores pérolas do seu reino. Amém. É aí nesse ambiente, nesse lugar, sabe? É aí. Escolheu fazer isso assim. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o diabo ele se alimenta das obras da nossa carne. E enquanto a gente dá alimento para ela, ele vai estar no nosso lado, ao nosso derredor, o tempo inteiro, ali se alimentando daquelas coisas. Então, quando eu estava orando ali, o Senhor me deu várias visões, eu estou até assombrada até agora. E uma dessas visões é essa, que o diabo ele se alimenta da dureza do nosso coração. Da nossa falta de perdão, do nosso ego, da nossa falta de amor com o irmão. E quando eu falo irmão, é tudo. É filho, é marido, Sim. é irmão, é qualquer relacionamento. E não tem como a gente glorificar e adorar o Senhor não amando quem está do nosso lado. Não tem como. A gente está sendo hipócrita, sabe? Não adianta a gente ficar adorando a Deus se a gente maltrata quem está do nosso lado. Não adianta. Então, assim, o Senhor falou claramente comigo. Então, a palavra que eu tenho hoje para nós, como igreja, a começar em mim, é essa palavra. Que nós não podemos ser comidos de demônio. A gente tem que pedir para o Senhor esquadrinhar os nossos corações todos os dias para que a gente seja totalmente dele, para que o nosso coração seja totalmente rendido a ele. Mas para isso nós temos que nos abandonar. Para isso nós temos que nos esvaziar. Para que ele enche. Não tem jeito. Boa, Renata. Quer ler alguma coisa? Não, só que a irmã leu o Salmo 121, que tem a ver com o relacionamento. Do Salmo 120 ao 135, conhecido como o Cântico dos Degraus, é o progresso do relacionamento, aqui nesses salmos. Então, se depois vocês tiverem tempo de ler um por um, devagar, 120 a 135, vocês vão ver que interessante, que é um progresso mesmo de relacionamento, Só para dar um exemplo, no 120. Na minha angústia, clama ao Senhor. É o início, Eu estou angustiado, eu vou clamar a quem? Eu vou recorrer a quem? E o que ela leu? Eleva os meus olhos ao monte. De onde virá meu socorro? Já teve um clamor na angústia e já teve a situação de onde encontrar isso, Aí ele ainda está mais ou menos triste e fala: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Onde a gente vai encontrar esse conforto? E depois, então, para não atrapalhar os romanos, leiam os Salmos de 120 a 135, vocês vão ver que tem um progresso, inclusive o 133, Ó, quão bom é estar os irmãos em união. Então esse progresso, ele vai nos ajudar no crescimento. No amor que a Renata falou, nas brechas que a gente dá, esses salmos vai nos dar uma forma de aprender um pouquinho mais nesse relacionamento. Muito bom. O Senhor é um Deus de montes e um Deus de vales. Ele está conosco, tanto no monte quanto nos vales. A gente nunca pode esquecer isso. Quando a gente está na baixa, quando a gente está na alta, o Senhor está sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, O Senhor falou aí hoje, hein, irmãos? Tá ligado aí, viu? Ó, vamos lá para Romanos, capítulo 2. A gente vai ler o capítulo 2 todo aqui. Romanos, capítulo 2. Só para a gente entrar na leitura aqui com uma certa, mais consciente do texto, essa leitura que a gente vai fazer hoje, ela faz parte ainda, do Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. Ela é uma... Paulo, ele está ali alicerçando a questão do evangelho, mostrando para a humanidade que o problema do ser humano é com o próprio Deus. O problema do ser humano não é de ordem moral só.
né, de ordem, né, ética. É de uma ordem espiritual. Por isso que ele fala, né, que dos céus, aqui no verso 18, né, ele vai dizer aqui, capítulo 1, verso 18, né, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Aí o verso 19 aqui para completar, né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aqui ele vai, né, vai falar sobre a questão do abandono de Deus, né, e o ser humano abraçar o ídolo, a idolatria, né? Esse ídolo aqui não é só a questão de imagens, né, de questão de status, né, mas é o ídolo mesmo do próprio homem, né, o homem sendo o centro. Essa é a ideia aqui, né, é o homem ser o centro da adoração, né, dele, né. Então, ele vai falar disso aqui, e ele vai encerrar essa primeira parte aqui, lá no capítulo 3, verso 21. Na verdade, no verso 20, né, ele encerra aqui, mas o verso 21 aqui, ele vira a chave. Ele tem aqui um mas, né, capítulo 3, verso 21, ele diz assim: mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, aqui ele encerra essa primeira parte, porque nesses capítulo 1, do 18, até o capítulo 3, verso 20, ele é um grande argumento, ele está botando o piso, ele está, quer dizer, lançando o fundamento disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender e saber é que o nosso problema não é simplesmente de ordem moral, ética. Ah, porque eu sou maconheiro, é porque eu sou sei lá, um rebelde com a sociedade, com o mundo. Não, isso aí é o menor problema, meu irmão. O problema nosso é com Deus. A gente está com um problema com o outro porque nós estamos com um problema com Deus. Quando o ser humano está com um problema com Deus, o caos se instala na vida dele, em todos os outros sentidos, todas as outras coisas. Entende? Então, como é que a pessoa vai querer ter um bom relacionamento no casamento, com os amigos, com os irmãos, no negócio, com o trabalho, com a natureza, com o ambiente que ela está, se ela está em inimizade contra Deus? Não tem jeito. O que ela vai ter ali é só uma expectativa de ira e de juízo. É o que está sobre o sujeito ali. A Bíblia fala isso, né? Que dos céus, né, a ira de Deus vai se manifestar. Mas no capítulo 2 aqui, verso 1, ele vai continuar agora, né, falando sobre o mesmo assunto, porém, ele vai focar no povo judeu aqui. Ele diz assim, ó: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Presta atenção nas palavras, tá? Não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego.
mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que são justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Verso 17. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Bom, galera, Qual a sua tradução? a minha tradução é a Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Deve ser linguagem de Deus, não? Não é nada. Na segunda Não, página. ela é mais. É a Nova Almeida atualizada. Da Almeida, só que é diferente. Né? É a tradução diferente. Cadê a tua aí? Revista atualizada. Bom, irmãos, aqui, né, Paulo, ele inicia aqui, né, sendo bem duro, bem firme, né, com o povo judeu. Ele usa aqui alguns termos aqui interessantes aqui, que ele vai falar assim, olha, já começa dizendo que é indesculpável quando julga. Porque a ideia aqui é tratar o homem moral, o homem ético, né, que no caso era quem tinha a lei, que eram os judeus. Os caras tinham a lei, eles tinham as promessas, tinham as alianças, né? E Paulo, ele começa a falar, você que julga o outro, mas pratica as mesmas coisas, que pratica, quando ele vai falar que pratica as coisas que condena, condena os que praticam tais coisas, essas tais coisas é aquilo que nós lemos aqui no capítulo 1, verso 18 em diante. Entendeu? É o abandono de Deus e o apego ao ídolo. Então você que pratica essas coisas, quer dizer, os judeus eles condenavam os povos por isso, né? E então Paulo ele vai falar aqui sobre o juízo de Deus, ele vai tratar a questão do juízo e usa aqui um negócio interessante que ele vai falar para os caras assim, ó, vocês, porque os judeus eles tinham um entendimento que eles acumulariam bênçãos no céu. Então eles tinham uma ideia de que toda a bondade, toda a caridade, tudo que eles faziam, eles estavam acumulando uma espécie de uma poupança no céu.
E Paulo ele usa essa e faz um caminho inverso. Ele vai falar assim: vocês estão acumulando ira para o dia da ira. Ou seja, vocês estão pensando que vocês vão chegar lá, vocês vão ter um depósito gigante de bênção, porque vocês são simplesmente judeus. Estão julgando todo mundo. Estão roubando os templos. Estão adulterando. Estão fazendo uma série de coisas que a lei condena, mas porque vocês são judeus, vocês acham que vocês vão ter todos esses benefícios? Não. Vocês estão acumulando ira para o dia da ira. Problema. E ele continua aqui, né, no verso 5, tem uma palavra aqui que eu achei bem pesado, assim, que ele diz assim: mas, por ser teimoso e ter o coração impenitente, você acumula para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Essa teimosia, o coração impenitente, é o coração duro, que a irmã falou aqui. No início do capítulo 1, verso 18, ele vai falar daqueles que suprimem a verdade pela injustiça, eles abafam a verdade. Mais ou menos ele está falando a mesma coisa aqui. Vocês estão ignorando a bondade de Deus, porque Deus é tolerante, porque Deus é longânimo, sabe, em punir, né? E vocês estão achando que com isso, vocês estão ignorando, né, a bondade de Deus, porque é essa bondade que te leva ao arrependimento. Vocês têm que entender que o coração de vocês são um povo teimoso e um coração impenitente. Coração que não se dobra, que não se converte, que não muda, sabe? E a gente até estudou lá na época lá desse capítulo 1, verso 18 aí, que o problema, o pior juízo de Deus aqui, né, se tratando aqui do mundo, né, que a gente vive aqui ainda, não é assim, sei lá, Deus fechou uma porta, Deus travou a grana da galera, Deus não curou uma enfermidade, sei lá, coisas do tipo. Isso não é o pior juízo de Deus. Não é quando Deus para de falar com a gente. O pior juízo de Deus é quando Deus nos lança a nossa própria sorte. É quando nós somos abandonados a nós mesmos. Por que isso acontece? Porque a gente suprime a verdade pela injustiça. Porque a gente fica com o coração impenitente. E o coração impenitente, ele fica entregue a si mesmo. E o que vem daí? Aí vem todo tipo de perversidade, pecado e loucura e tolice, sabe, desenfreado. Entende? Então o homem se perde nele mesmo. Isso é complicado. E aí, né, ele vai continuar aqui, falando, né, no verso 6, né, falando que o juízo de Deus, né, ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. E ele está usando aqui o argumento ainda da lei. Ele está falando assim, cara, vocês obedecem à lei, então se você é uma pessoa que obedece à lei de fato, né, como um judeu autêntico, você vai receber da parte de Deus o quê? Vida eterna. Aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória e honra e paz a todos aqueles que praticam o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Interessante isso aqui, que o que está de pano de fundo aqui não é simplesmente a observância dos preceitos da lei, mas é isso aqui, ó. Os que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. O que ele está querendo dizer isso aqui? Não é simplesmente obedecer a lei pela lei, é obedecer a lei pelo princípio de quem Deus é. Quem que deu a lei? É um Deus glorioso. Ele está buscando as coisas, sabe, incorruptíveis. Um Deus de honra, um Deus de glória e a incorruptibilidade. Ele está elevando o nível da coisa aqui. E ele vai falar da ira, né? Ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego.
É interessante aqui que eu acho que é no capítulo 16, capítulo 1, verso 16, ele fala assim, olha: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Aqui ele está falando aqui, tribulação, angústia sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. A questão aqui... Oi? A questão que Paulo está trazendo aqui não é questão assim que os judeus têm um privilégio. O que os judeus têm é que eles tiveram a revelação primeiro. Entende? Então, a salvação veio por meio deles, porque Jesus veio da tribo de Judá, né, da descendência lá de Jacó, de Isaac, de Abraão. Então tem todo um arcabouço, né, um pressuposto aí atrás, né, do povo de Israel. Né? Então, por isso que primeiro dos judeus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu. Por quê? Porque a revelação chegou para eles primeiro. Não é uma questão de preferência, mas porque a revelação chegou para eles primeiro. Então, primeiro para os judeus, mas também para o grego. Agora também a tribulação e angústia, né, e juízo para todo aquele que desobedece. Primeiro para o judeu, porque a revelação chegou para eles primeiro. Depois para o grego, que no caso aqui é a palavra usada para os demais, né, os demais povos. E ele... dois pontos que eu acho aqui também muito bom da gente olhar, que o verso 15. Aqui ele vai falar sobre a lei, né? A gente já leu o texto, então não vou voltar lendo, tá? Mas no verso 15 eles falam assim: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. É interessante aqui que ele vai falar, tá, você tem a lei, mas você tem a lei, mas você desobedece a lei. Então, todo aquele que pecar sem lei será condenado. Todo aquele que pegar sob a lei será condenado. E aí ele começa a falar que quem de fato obedece à lei? É simplesmente um judeu de nascimento? Ele está falando que aqueles que não são judeus muitas vezes obedecem à lei, né? Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. É um povo que não receberam a lei, que não receberam lá as promessas, como o povo de Israel aconteceu com eles, mas eles, por natureza, eles acabam, né, cumprindo a lei. Não matando, não roubando, né, e olhando para o Deus invisível e buscando, adorando o Criador. Né, dos céus revelam a glória de Deus. Então, estes, né, ele está falando aqui que eles obedecem à lei, que a lei está lá no coração deles, escrita lá. Né? E ele traz aqui a questão do interior, do íntimo. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes. Eu achei interessante esse negócio do pensamento conflitante, porque, cara, é a tal da consciência, né? É aquele negócio de você não consegue mais fazer as besteiras que a gente fazia de boa. É ou não é? Cara... Mas peraí, só uma pergunta, pastor. Parece. É o VAR? Para não gravar. Como é que é? Não. Besteira e de boa, pior ainda, né? Não faço besteira ainda. Não, mas é as mesmas. A gente faz besteira nova. Besteira santa. As besteiras mais de boa, né? Mas cara, então assim, eu acho que essa coisa você tá entendendo? Da consciência que ora nos acusa, ora nos defende, isso é sabe, ali é um feeling, uma faísca do eterno lá no ser humano, mostrando para ele, opa, cara,
Você não deve fazer isso. É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. É interessante esse negócio ético, essa coisa da ética, né? Eu estava até ouvindo um cara falar que em todas as culturas do mundo, todas, sem exceção, todas, que já foram conhecidas, que já pesquisadas, todas elas têm uma regra moral e ética no meio deles. Um código de ética. Oi? Um código de ética. Tem entre os caras, velho. Impressionante isso. Isso é o que, né, segundo o irmão que falou, que não é nem irmão, né, um cientista, falando que é isso que separa o ser humano dos animais, né? O ser humano tem um código de ética, né, velho? Então, apesar que tem alguns animais que, né, umas matilhas, né, uns coletivos de animal que mostram, né, uma comunidade de bicho lá que tem algumas coisas ali. Mas... Melhor do que o nosso. Oi? Às vezes melhor do que o nosso. Pois é. Aí eu, na minha opinião. Funciona, né? Funciona. Funciona. Nossa, fala É. Mas, cara, a gente tem esse código de ética, né, que está aí, que o ser humano não está jogado a si mesmo ainda, sabe? Isso a teologia chama de graça comum, né? Então, todo ser humano caído, pecador, ele tem uma fagulha da graça de Deus nele que o freia. Tem até, assim, abrindo um parêntese aqui, quando Deus lançou lá aquele juízo sobre a descendência da mulher e a descendência da serpente, ele falou que haveria conflito, né? Haveria conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Haveria uma guerra ali. Isso ali é graça. Isso é graça de Deus. Porque é uma maneira de o ser humano lutar contra a maldade. E aí é interessante que tem o pior ser humano, assim, né? Tem hora que você assiste uns documentários aí que eu fico horrorizado, velho. Como que tem gente esquisita no mundo por aí, viu, velho? Os caras fazem coisas assim terríveis. Mas é impressionante que quando ele tá fazendo coisas horrorosas, horripilantes assim, que não dá nem para falar aqui, com o outro. Mas de repente alguma coisa acontece com alguém que ele gosta, ele vai lá e compra a briga. Entendeu? Então, assim, é um pouco disso. É a briga, né, da descendência da mulher com a descendência da serpente. É meio que uma graça de Deus, que é uma luta que Deus colocou ali no ser humano para a gente nunca ficar de boa com um negócio desse. Mas a internalidade, né, da lei no coração do ser humano. E no verso 29, ele fala também isso. Ele diz assim, né, no verso 28 e 29, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, em cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Ele está falando também da interioridade, né, da obra do Espírito Santo no coração do ser humano, né? Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando que o sistema, sabe, mosaico, o sistema da lei, ele era imperfeito para salvar o homem. Então ele está começando a argumentar. Primeiro ele mostrou que todo mundo está dentro d'água. Todo mundo, judeu e gentio. Todos. E está dentro d'água por quê? Porque simplesmente ele precisa aprender a ser uma boa pessoa no mundo? Porque ele é um depravado moralmente? Não. Ele tá dentro d'água porque ele tem uma inimizade contra Deus. E o problema dele é contra Deus. Aí entra aquela questão, né? É fácil você provar para uma pessoa que ele é moralmente caído. É a coisa mais simples do mundo. Qualquer um. O homem mais, assim, ilibado que a gente possa conhecer, você consegue provar para ele que ele é moralmente caído. Mas você provar para uma pessoa que ele precisa de Deus, ou melhor, que ele precisa de um Salvador, é outros 500, né? E o que Paulo mostra aqui é isso. Nosso problema está com Deus e nós precisamos ser salvos. Salvos do quê? Da ira.
salvos da ira de Deus. Porque se a gente não for salvo dessa ira, pelo recurso que o próprio Deus proveu para nós, que aí ele vai entrar no capítulo 3 aqui, mas agora, né, que aí vale a gente ler lá, né? Verso 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, e a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus preparou, ou melhor, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E aqui entra a questão. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Da lei das obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, o que ele está querendo anular aqui é a tal da jactância, a tal do orgulho do homem. Entendeu? Então, assim, o que Deus proveu para nós foi um Salvador. E nenhum de nós aqui podemos se achegar a Deus com o nosso trapo de imundícia ali, com a nossa justiça, e falar, Deus, eu mereço alguma coisa aí no céu aí, porque eu sou uma pessoa boa, afinal de contas. Isso aí estava falido. Mas era o que os judeus tentavam fazer. Tem um monte de gente que eu acho isso. Judeu, né? Eu sou tão boazinha. E judeus e agora a gente, né? Igreja, né? Corpo, né? Acaba que a gente carrega isso também, né? Eu me achava mó brode. Mó brode. Brode. Quem não gostava de mim não prestava, credo. Agora pensa numa coisa, gente. Isso aqui é o escândalo do evangelho. Sabe? Se a gente pregar isso aqui, se essa aqui for a mensagem, isso aqui já é um escândalo. Entendeu? Tipo assim, você chegar para uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa cheia de virtude, sabe? Mano. E falar assim, você vai pro inferno. Isso é um escândalo. Não, vai pro inferno o cara ali que tá roubando, matando e xingando os outros. Eu não. Isso é o escândalo da cruz. Isso é o escândalo do evangelho. Eu tava conversando com um cara esses dias. Ele falou, pô, mas fora da caridade não há salvação. Eu falei, poxa, amigo, mas me explica uma coisa. Você tá querendo me dizer então que para mim ser salvo eu tenho que fazer caridade para as pessoas. Legal. Mas você já fez alguma caridade? Ou você já sentiu alguma vaidade em você estar ajudando as pessoas? Já sentiu orgulho de fazer isso? Já. Eu falei, então, cara, já está falido, nossas obras já foi. Em várias vidas, não é só nessa não. E é o que o que Paulo está falando. Onde está o orgulho? Onde está a soberba? Já recebeu o galardão. Já recebeu. Galardão. Já ganhou ali, Já ganhou ali. Então, se eu fizer alguma coisa, para alguém, não quer agradece, não. É isso aí. Não agradece, não. Se. Mas, gente, o que Paulo está mostrando para nós aqui é isso. Ele começa mostrando que nós somos pecadores, mostrando que nós precisamos de um Salvador, sabe? Que tudo que a gente puder fazer para ser salvo, merecer a salvação, é caído, não adianta, entendeu? Porque todo mundo está doente, tem essa doença do pecado, foi picado com essa enfermidade, e nós precisamos da obra que Jesus fez, a obra que ele fez. Essa obra é suficiente, poderosa, maravilhosa, ela é eterna, sabe? E ela tem o poder para salvar o mais vil pecador, sabe? E o mais bondoso dos homens, né? Os dois extremos. Então,
ele está demolindo aqui a coisa do legalismo, da religiosidade. Ele está demolindo esse trem de dentro para fora. E a pessoa melhor para fazer isso era ele mesmo, porque ele foi um judeu. O Paulo, ele tinha patente, ele tinha gabarito para fazer o que ele está fazendo aqui, né? Então ele foi para essa igreja, ele escreveu para a igreja de Roma, né? Uma igreja que estava na terra de Roma, que tinha lá judeus, que tinha lá gentios, composta pelos dois grupos, sabe? E ele vai escrever essa carta para esses irmãos, alertando, trazendo luz para eles sobre esse problema, que é o problema do legalismo. O evangelho não é legalista. O evangelho é gracioso, é bondoso, é virtuoso. O evangelho não está para levar a gente a fazer coisas para Deus. O evangelho vai mostrar para a gente aquilo que Deus fez por nós. Amém. E aí, o que a gente tem a partir daí? Por que então que a gente precisa congregar? Por que então que a gente precisa viver a vida comum do corpo? Por que então que a gente precisa orar? Por que então que a gente precisa ler a Bíblia? Por que então que a gente precisa fazer essas coisas? Já que a obra foi suficiente, eu não preciso fazer mais nada. E tudo isso, gente, fazem parte dos atributos da graça, sabe? Da bondade de Deus. A nossa fé, a nossa vida, ela precisa ser nutrida por essas coisas, sabe? Uma pessoa que ela é salva, uma pessoa que ela entendeu o evangelho, que ela recebeu gratuitamente o evangelho de Jesus, ela vai fazer pelo outro gratuitamente o mesmo. Por isso que a gente não pode omitir o perdão, por isso que a gente não pode omitir o amor para o próximo. Por quê? Porque nós fomos amados antes da gente sequer poder ter alguma coisa assim boa para oferecer para Deus ou para alguém. Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos. Essa é a ideia. Então, tudo que a gente não faz por merecimento. A gente faz por graça. Então, assim, eu não oro, não congrego para me receber a salvação. Eu oro e congrego porque eu fui salvo. Então, a graça está fluindo nessas coisas, essas disciplinas da graça, sabe? A oração. Por quê? Porque Deus não quer simplesmente, sabe, robozinhos. Deus, ele quer relacionamento conosco. Então, a maneira de nós relacionarmos com Deus é por meio da oração. Eu acho incrível quando Paulo fala assim, olha, orai sem cessar. Eu já tive tanta luta com esse versículo, velho. Eu fiquei pensando, velho, vou ficar orando o tempo todo. Vou ficar, né? Como é que é isso, né? Ficar o tempo inteiro em oração, naquela tensão, sabe? Mas, sabe a ideia de você respirar? Você pensa para respirar? Você respira porque você, né? Uma coisa já está normal. Involuntário. O que ele está querendo trazer para nós é que a oração é exatamente isso para a nossa vida, é uma respiração. Orar sem cessar, sabe? É quando a gente, né, tem essa fala com Deus, esse diálogo com Deus, essa conversa com Deus, tanto para apresentar para Ele, quanto para agradecer para Ele, quanto para pedir para Ele, quanto para, sei lá, tudo, sabe? Então, é a gente desenvolver essa relação com o nosso Deus. E a gente precisa fazer isso. Palavra de Deus, ler as Escrituras. Para que eu faço isso se eu já sou salvo? Eu faço isso porque eu sou salvo. Eu quero conhecer o caráter do meu Deus, quero conhecer o meu Senhor. Quero, né, ser transformado pela palavra. Então, tudo isso, né, uma pessoa que foi alcançada por essa graça, que foi livrada da ira de Deus, ela começa a caminhar, né? E outro tipo de fagulha, de coisa, sabe? Que funciona num reino diferente. Então, para a gente acessar esse reino, para a gente viver essa realidade, nós precisamos do Espírito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus, precisamos da vida de oração, sabe? Para a gente poder andar aqui nesse mundo aqui, material, físico, caído, mas com a realidade do reino dos céus.
né? Por isso que a matemática do reino, ela confunde a nossa cabeça mesmo. Né? Na matemática do reino, dar é melhor do que receber.